Olá, meu nome é Daniel Magalhães, para quem não me conhece, eu sou auditor fiscal do trabalho e hoje vou contar uma pequena história que aconteceu comigo na fiscalização. Uma de minhas primeiras fiscalizações, fui designado para fiscalizar uma empresa de movimentação de cargas de transportes. E nessa empresa eu cheguei, o objetivo da fiscalização era mais fiscalizar a jornada e nem tanto segurança do trabalho. Mas numa inspeção geral é comum a gente ir a vários locais da empresa e nesse momento eu estava no pátio no qual essa empresa movimentava as cargas. E para minha surpresa, eu estava acompanhando uma movimentação, eu e a técnica de segurança, e eu vi que o guindaste, para quem não sabe, o guindaste ele tem 4 pernas que se abrem, chamam de patolas, né? E eu vi que o guindaste estava patolado de tal forma que quando o operador levava a carga mais para diante, as pernas traseiras, as patolas traseiras, elas levantavam um pouco do solo. E eu comentei com a técnica de segurança, eu fiz, olha, esse procedimento não está certo, porque o ângulo que ele está abrindo com essa lança é além do que ele pode abrir para o peso da carga que ele está carregando. Aí ela, óbvio, como todo técnico de segurança ou engenheiro de segurança, preposto da empresa, não, mas eles são treinados, tem procedimento, etc. Quando ela terminou de falar isso, o guindaste foi indo e tombou. O guindaste virou com a carga por cima de uma portaria e uma espécie de um pequeno muro. E óbvio, foi um acidente gravíssimo. O operador do guindaste saiu completamente com a face completamente destruída por conta de um impacto que ele teve no console do equipamento. O cara que estava orientando a movimentação da carga em cima do container, como um gato, pulou lá de cima. Era 1 ou 2 containers de altura e obviamente veio a se lesionar, mas nada também que tenha tido sequelas muito significativas. E a grande sorte, vamos dizer assim, o acaso que acompanhou aquela operação foi que dentro da portaria não havia ninguém. Era um intervalo de um dos porteiros e ele havia deixado a portaria para ir ao banheiro. Se deparar com uma situação dessa natureza no começo de sua vida como auditor fiscal, denota ou traz uma série de reflexões. Em primeiro lugar, o acaso ele não pode nos acompanhar enquanto a gente tiver uma gestão de segurança baseada em metas, baseada em proteção e prevenção. Se não tivesse tido, por exemplo, uma ausência do rapaz na portaria, ou se eu não estivesse naquele momento, ou se eu tivesse saído um pouquinho antes, possivelmente aquele acidente teria tido outras consequências. Óbvio que daquele momento em diante a atividade ficou interditada, eu tive que interditar aquela atividade, tive que pedir toda a documentação relativa a treinamento, relativa a procedimento, relativa aos equipamentos e obviamente haviam irregularidades que, se não fossem sanadas, poderiam culminar em outros acidentes. E claro, tem o aspecto chocante que me chocou de ver um acidente de trabalho ali na minha frente. É claro que esse acidente não foi dos mais graves com os quais eu me deparei, não houve sequelas para ninguém, só que você vê o poder da destruição de um acidente de trabalho assim na sua frente é muito chocante. Eu me lembro que nesse mês eu tinha muitas outras fiscalizações, mas essa, que seria apenas uma fiscalização de jornada ou alguma coisa muito próxima a isso, tornou-se uma fiscalização extremamente complexa, porque eu tive que pedir muita coisa, tive que aprender também muita coisa, porque eu não sabia tanto de movimentação de carga, tive que aprender ali naquele momento. E para mim foi um sinal muito importante, porque cada momento que a gente ingressa no ambiente de trabalho, a gente representa o Estado. E se o Estado ele foi ali e algum tempo depois do acidente aconteceu, em algum momento esse questionamento ele pode vir para o auditor. Então a responsabilidade que o auditor tem de verificar uma situação e ou chancelar ou não fazer nada é muito grande. Se eu tivesse saído, o acidente tivesse ocorrido, em algum momento alguém tentaria fazer um liame entre a minha conduta
e o acidente, ou a minha suposta omissão e o acidente. E claro, eu também poderia de certa maneira vir a me culpar, porque a gente tem o poder de verificar, de investigar, de pedir documentos, de inquirir, de fazer registros. E nesse ponto, a vida do trabalhador, ela depende de uma atuação do auditor. Se o cara vê uma situação X e não atua, ou se o cara vê uma situação e eventualmente não conclui que há uma irregularidade e dali surge uma morte, imagine o peso dessa circunstância. E essa ação fiscal, ela me marcou porque ela me colocou em outro patamar de dizer, você quando ingressa no ambiente de trabalho, de certa maneira você se torna aí, ainda que indiretamente, um garantidor da integridade daquelas pessoas. Por quê? Porque depois das medidas que eu tomei, muita coisa mudou na movimentação de carga daquela instituição. E cada vez que eu entro num ambiente de trabalho que tem máquinas, ora uma construção, ora uma embarcação, como a maior parte das fiscalizações que eu fiz até hoje foi trabalho escravo e aquaviário e trabalho escravo também, você se torna, querendo ou não, um pouco responsável por aquilo que você verificou. E nesse ponto, minha história foi um marco e um divisor de águas para mim. Um grande abraço e até mais.